Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Rádio Libertadora, FM 96.3, por meio da TV AD, como também do YouTube, AD Mossoró Oficial. Estamos estudando as lições bíblicas deste segundo trimestre do ano de 2023, tema geral, relacionamentos em família. Temos estudado até aqui vários assuntos importantes no que diz respeito às famílias e hoje, na lição de número 10, vamos estudar a respeito do luto, especialmente no que diz respeito ao luto dos pais pela morte de um ou mais filhos da família. O título da lição de hoje é Quando os pais sepultam seus filhos. O texto áureo da nossa lição se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. A nossa lição de hoje ela está baseada no livro de Jó. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 13 e também dos versículos 16 a 19. Nós vamos aprender na lição de hoje que o patriarca Jó, ele passou por esta experiência de luto na família, ele perdeu todos os seus filhos e a gente observa na história de Jó que enquanto Jó reagiu de uma forma ao luto, à perda, à morte dos seus filhos, a mulher de Jó reagiu de uma maneira bastante diferente. Então são dois exemplos diferentes para a gente aprender como é que a gente deve reagir ao luto e como não devemos reagir ao luto pela perda, pela morte dos nossos filhos. A lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro, descrever a família de Jó. Segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. E terceiro, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Então, este é o assunto da nossa lição de hoje. Como é que nós, crentes, devemos nos comportar, devemos reagir diante da perda de um ente querido, especialmente como é que um pai ou uma mãe deve se comportar diante da morte de um filho. Será que expressar dor, expressar choro pela morte de um filho é sinônimo de falta de fé? Ou será que a gente vai ficar indiferente ao acontecido? Então, como é que o crente deve reagir diante da morte de um ente querido? Então, este é o assunto da nossa lição de hoje. O nosso comentarista, aqui na introdução da nossa lição, ele diz que o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Então, vinha tudo normal, tudo aparentemente muito bem, vinha tudo muito bem, mas infelizmente, aquela família foi surpreendida com uma tragédia familiar, com a morte de todos os filhos. E assim como aconteceu na família de Jó,
também isso está sujeito a acontecer também na família de cada um de nós. A experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana, porque não é comum os pais sepultarem os filhos, é comum os filhos sepultarem os pais, tendo em vista a questão da idade, do envelhecimento. Então, a morte precoce de um filho sempre traz um trauma muito grande para os pais que vão sepultá-lo. Então, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante desta situação? Então, com base na história de Jó, nós vamos aprender que não devemos nos comportar como a mulher de Jó, mas, pelo contrário, se comportar como Jó se comportou. Tópico 1 da nossa lição, a família de Jó. Quem era Jó? Jó era um patriarca. No livro de Jó não há nenhuma menção à lei, não há nenhuma menção a Abraão, a Moisés, não há nenhuma menção ao povo de Israel. Então, muito provavelmente, a história de Jó aconteceu antes de Abraão. Ele viveu numa época anterior a Abraão, anterior a Moisés. Mas chama a atenção no livro de Jó o caráter santo e irrepreensível de Jó. Deus disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então a gente já aprende aqui que a tragédia, a morte, o luto pode bater à porta da casa de um justo. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Em relação à esposa de Jó, ela ganhou fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos em uma tragédia. A esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Então, diante daquela tribulação tão grande, a esposa de Jó não soube lidar com aquilo, não estava preparada para aquilo, não tinha estrutura espiritual suficiente, nem conhecimento de Deus suficiente para lidar com toda aquela situação. O seu desespero afetou a sua fé a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa seu Deus e morre. Em Jó capítulo 2, versículos 9 e 10, a Bíblia diz assim: então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Então, observe que diante de todas aquelas perdas e diante do luto pela morte dos filhos, a mulher de Jó se comportou e reagiu de uma maneira bastante negativa, revelando falta de fé, enquanto que Jó reagiu de uma forma que revelou fé e confiança no seu Deus. Em relação aos filhos de Jó, conforme o tópico 1.3, Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Então, Jó é relatado na Bíblia como um pai que cuidava dos seus filhos e se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. No entanto, a morte bateu à porta da família de Jó. Jó perdeu todos os seus bens e acabou também perdendo os seus filhos. Tópico 2 da nossa lição, lidando com a morte dentro da família. Então, aqui em Jó, no capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa.
ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Este é o tipo de notícia, né? Esta notícia é o tipo de notícia que ninguém quer receber, nenhum pai, nenhuma mãe quer receber uma notícia desta tão triste, tão trágica, que é a morte de um filho, ainda mais nesse caso específico de Jó, que é a morte de todos os filhos e filhas. De uma vez só, todos eles morreram por causa daquela casa que desabou e matou todos os filhos de Jó. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9, pela Rádio Libertadora FM 96.3, como também vai ao ar na TV AD e no nosso canal no YouTube, AD Mossoró Oficial. Estamos estudando hoje a lição de número 10, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos. Então, o tema da lição de hoje é o luto, é a morte que alcança as casas, as famílias, e nesse caso aqui específico da lição, é o luto pela perda de um filho, de uma filha, ou de mais de um filho. No caso de Jó, ele perdeu todos os filhos. Então, quando tudo parecia normal, a morte surpreendeu tanto a Jó quanto a esposa de Jó. Infelizmente, vivemos em um mundo caído, em um mundo de pecado, e existe a morte. A morte é uma realidade. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então todos nós somos pecadores e, portanto, sujeitos à morte. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Estamos tratando aqui da morte física, quando a alma e o espírito deixam o corpo e assim acontece esta separação. Diz a Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 21 a 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, embora a morte seja uma realidade, embora toda a humanidade herdou a morte de Adão, também toda a humanidade pode ser vivificada em Cristo, porque Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os pecados de toda a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que para que nós vençamos a morte, para que nós tenhamos a vida eterna, é necessário aceitar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado. Só que a notícia boa, como diz a Bíblia, embora o salário do pecado seja a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho da cruz do Calvário. Então, o sacrifício de Jesus, morrendo, e a sua posterior ressurreição, ele venceu a morte. E a Bíblia diz em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55, que quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então, a morte e ressurreição de Jesus conquistou para nós a vida eterna, derrotou a morte. Inclusive, Apocalipse, capítulo 20, versículo 14,
A Bíblia diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, no tempo escatológico, no final dos tempos, a própria morte, o inferno, serão lançados no lago de fogo e aqueles que estão em Cristo viverão para sempre. Então, devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Não temos domínio nenhum sobre ela. A morte é uma realidade que pode bater na porta de qualquer um de nós. Entretanto, nós como cristãos que cremos em Jesus, que morreu e ressuscitou, cremos na ressurreição de Cristo, a nossa confiança está em Cristo. E por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura. A morte não é o fim de todas as coisas, mas apenas a passagem desta vida neste mundo de pecado limitado para a vida eterna com Deus nos céus. Então, a morte serve de meio para adentrarmos a vida eterna com o nosso Salvador. Por isso que Jesus falou em João capítulo 5, versículo 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a morte física é uma passagem desta vida terrena, limitada, cheia de dores, de doenças e de tribulações, para a vida eterna de gozo na presença de Cristo. Tópico 2.2, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Jó era uma família, Jó era líder, chefe de uma família muito próspera, muito feliz, muito direitinha, era um homem íntegro, sincero, era muito próspero materialmente e espiritualmente. Mas esta perda grande, além de perder todos os bens, eles perderam, Jó e sua esposa perderam o maior bem, que foi os seus filhos. A família é o nosso maior patrimônio. O maior patrimônio do crente é a sua família. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, conforme lá está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 4, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Então, nesta vida, aqui na terra, estamos sujeitos a isso. Passamos por momentos de alegrias, mas também por momentos de tristezas. Por isso que a Bíblia diz, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Muitas vezes estamos bonzinhos, muitas vezes a pessoa está boa, aparentemente não tem problema nenhum de saúde, mas de repente sobrevém um problema de saúde e rapidamente a pessoa morre. A pessoa está boa, fazendo muitos planos para o futuro e às vezes acontece um acidente, uma tragédia que ceifa a vida da pessoa em segundos. Então, tudo isso pode acontecer. A gente, claro, pede a Deus que nunca aconteça conosco, mas estamos sujeitos a isso porque vivemos em um mundo caído, em um mundo de pecado, e a morte é consequência do pecado. E diante da morte de uma pessoa querida, diante da morte de um parente, de um amigo chegado, é comum a gente chorar, é comum a gente ficar triste. Nós não podemos ser insensíveis à dor. A dor da separação, a dor do luto é uma dor muito forte. E quanto maior o vínculo de amor, de companheirismo, de convivência, de amizade e consideração que uma pessoa tem com outra, maior é a dor do luto. Jesus era muito amigo de uma família lá de Betânia, Marta, Maria e Lázaro. E quando Lázaro morreu,
Jesus chorou. Jesus chorou, Jesus sentiu ali a dor da perda, daquele luto. Mesmo que Jesus fosse ressuscitar Lázaro depois, mas ele chorou vendo toda aquela situação de dor, de luto daquela família. Então, João 11:35, Jesus chorou justamente sentindo a dor da perda, da separação do seu amigo Lázaro. Tópico 2.3, fidelidade ao Senhor em meio à dor. Jó capítulo 1, versículos 20 e 21, mostra qual foi a reação de Jó diante da notícia da morte dos seus filhos. Diz o texto sagrado: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Observe que a reação de Jó foi totalmente diferente da reação da esposa de Jó. Enquanto a esposa de Jó perdeu a fé e disse a Jó: amaldiçoa o teu Deus e morra, Jó, por outro lado, diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu os meus filhos, o Senhor levou eles, bendito seja o nome do Senhor. Então, esta foi a reação de Jó. Ele adorou a Deus. Aqui, ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Jó não foi negacionista, no sentido de achar que não houve nada, que não aconteceu nada, negando a realidade. Não. Jó reconhecia a realidade, certamente ficou triste, sentiu a dor da perda e da separação, mas imediatamente ele colocou as suas atenções, o seu foco em Deus para poder superar aquela dificuldade. Então, ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. A dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca Jó adorou a Deus. Então, é muito importante, ao invés da gente procurar motivos, razões e os porquês das coisas e questionar Deus, por que isso aconteceu, onde Deus estava que não deu livramento, é importante a gente buscar de Deus o consolo, confiando que Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe de tudo. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta para o terceiro bloco do programa EBD em Síntese. Queremos aqui mandar a paz do Senhor para todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró e todos os professores que nos acompanham semanalmente no programa EBD em Síntese. Queremos falar para vocês que em breve, dia 2 de julho, teremos aqui em Mossoró uma atividade, um evento muito especial da Escola Bíblica Dominical, que é a EBD em Síntese do Oeste Potiguar. Então, nós estaremos aqui no Templo Sede, no domingo à tarde do dia 2 de julho, com a presença confirmada do comentarista da Revista de Adultos, o pastor Douglas Batista, que vai comentar a revista do próximo trimestre, presença do pastor Bruno Rodrigues, comentando a revista de jovens, e tantos outros irmãos e irmãs que vão comentar as revistas Discipulando, Juvenis, Adolescentes e Pré-Adolescentes. Então, participe, procure saber como é que faz a sua inscrição, entre em contato conosco que mandaremos o link para você fazer a inscrição no evento EBD em Síntese, que será realizado no dia 2 de julho, aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró, com a participação especial também do presidente estadual da nossa igreja, o pastor Martim Alves da Silva. Meus irmãos, estamos estudando a lição de número 10, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos. E esta lição é baseada na história de Jó. Jó e sua esposa, eles perderam todos os seus filhos
numa tragédia ali em que a casa caiu, literalmente, e todos os seus filhos e filhas morreram. Enquanto a mulher de Jó reagiu, perdendo a fé, perdendo o controle e mandando que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse, Jó, por outro lado, ele adorou a Deus e disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Então, aqui no tópico 3 da nossa lição, os cristãos e o luto. Em primeiro lugar, não culpe a Deus. Não é muito difícil nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. É muito comum algumas pessoas, diante do luto, da dor, da perda, da separação, ficar questionando a Deus e dizer: por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Às vezes até a morte daquela pessoa, ente querida, nada mais foi do que a colheita de uma semente inadequada que a pessoa plantou. Eu sei que tem mortes também que são inesperadas, são tragédias inesperadas, mas nós não devemos nos comportar dessa forma, culpando a Deus. Onde é que estava o Senhor que não deu livramento ao meu filho? Onde é que estava Deus que não deu livramento à minha filha? Então não é isso que aprendemos com Jó. Jó sabia que Deus está no controle de todas as coisas e que a vontade soberana de Deus deve prevalecer. Deus sabia com antecedência que aquilo ia acontecer, Deus sabia com antecedência, porque Ele é onisciente, sabia que a tragédia ia acontecer, que a morte ia chegar, mas Ele não quis dar livramento. Ele não quis dar livramento. Quantas vezes Deus não já deu livramentos para nós? Então, vai ter dia que Deus vai deixar de dar livramento. E Ele sabe quando será esse dia e o porquê dessa decisão do Senhor. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. Então, nós não temos respostas para todas as perguntas. Não temos respostas para todas as nossas inquietações. Todavia, a nossa vida tem que ser uma vida de fé e de confiança no Senhor. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Embora a gente não entenda, embora a gente não tenha o esclarecimento do porquê das coisas, mas confiamos em Deus, que Ele sabe de todas as coisas. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então tem coisas que Deus revela para nós, né? Mas tem coisas que não revela. Então a gente tem que confiar em Deus. Em João 13:7, Jesus disse: "O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois." Então, muitas vezes não entendemos os propósitos e planos de Deus na nossa vida, no momento, mas depois a gente acaba entendendo. E mesmo que a gente não entenda depois, quando a gente for para a glória, quando a gente for morar com Jesus no céu, aí a gente vai entender tudo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra, mas haverá um dia que tudo estará patente diante de nossos olhos. Então, ao invés de toda hora a gente ficar perguntando a Deus por quê, devemos perguntar a Ele para quê. Devemos nos concentrar em buscar de Deus o consolo, o conforto e a força para que possamos seguir em frente à nossa vida. Porque a gente já perdeu a vida de um filho, já perdemos a vida de um ente querido, e se a gente não se cuidar, vamos perder a nossa própria vida. Nós podemos nos anular psicologicamente, espiritualmente, então a gente precisa saber lidar com essa situação. Tópico 3.2, vivendo o luto. O crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto,
pois psicologicamente isso não é saudável. Nós não somos de plástico, não somos de cimento nem de ferro. Somos seres humanos integrais, com corpo, alma e espírito. Temos razão, temos emoção, tudo interligado e cada uma dessas partes influencia uma a outra. Se ficarmos indiferentes ao luto de alguém, ou se ficarmos indiferentes à perda, à dor, do luto, alguma coisa está errada conosco. Alguma coisa está errada conosco. Eu como pai, você como mãe, alguém como pai ou como mãe, perde um filho e essa pessoa não fica triste, essa pessoa não sente a dor da separação, alguma coisa, algum problema está acontecendo, porque isso não é normal. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Cada um reage de uma forma. Tem gente que chora de uma forma muito extravasante, outras pessoas choram de uma forma mais contida, mas isso vai da natureza de cada um, da estrutura emocional, psicológica de cada um. Não podemos aqui querer impor um padrão de choro ou de sentimento, de tristeza para cada pessoa, porque cada pessoa é diferente. Tem pessoas que ficam em silêncio, não chora, não fala, outras ficam mais compenetradas. Então, a gente deve respeitar a dor, o silêncio, o choro das pessoas. Diante da dor da família de Lázaro, Jesus agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou, conforme está escrito em João 11:35, na Nova Almeida Atualizada. Então, meus irmãos, diante do luto, não culpe a Deus. Diante do luto, viva o luto, tenha sentimento, não fique indiferente à dor. Agora, terceiro, tópico 3.3, mantenha a esperança. Mantenha a esperança. A gente já viu aqui que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como aqueles que não têm esperança. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo orientou e confortou os Tessalonicenses dizendo: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então, é comum a gente ficar triste por um certo período ali do luto, mas a gente não pode viver triste a vida inteira. A gente não pode se destruir emocionalmente por causa da perda de um ente querido. Senão você vai morrer, você vai ficar um morto-vivo. Então é preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Então, tudo demais é prejudicial, como também de menos é anormal. Então, esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós estamos sujeitos a passar por uma experiência de luto, de dor pela perda de um ente querido, e se for de um filho, a dor certamente é maior ainda. Então, diante desta situação, não culpemos a Deus, não vamos culpar a Deus, vamos viver o luto, vamos manifestar a nossa emoção, o nosso choro, a nossa tristeza, ou o nosso silêncio, a nossa compenetração, porém, não percamos a esperança. Se Jesus ressuscitou, então tudo vai ficar bem. Se Jesus ressuscitou, tudo vai ficar bem. Então, concluindo a nossa lição de hoje, sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. E a morte de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. Mas nesse processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme
a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E como diz Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Nós, como crentes, cremos na ressurreição dos mortos, cremos na vida após a morte. Então, Jesus disse, em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, pela sua audiência, por nos acompanhar semanalmente aqui no programa EBD em Síntese. Não deixe de frequentar a escola dominical da sua congregação, porque este programa e nenhum outro substitui a aula presencial lá na nossa classe de escola dominical, lá na nossa congregação. Muito obrigado, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.